Deixa eu me apresentar a vocês. Eu sou Jaulino Marques, um português. 1920, a minha história começa. Começou assim, eu vinha descendo uma rua, na cidade de Lisboa, em Portugal, em 1920, e eu estava muito incomodado com a religião tradicional dos meus pais, apenas cerimônias, e aquilo não tinha significado para mim, minha mente estava muito perturbada, e eu precisava encontrar respostas para aquelas perguntas que eu tinha. Então, descendo uma rua em Lisboa, eu vi uma livraria evangélica, estava escrito na frente, livraria evangélica. Naquele momento eu pensei, eu vou entrar, eu vou procurar alguma coisa nova para ajudar a minha mente a encontrar sentido. Eu entrei naquela livraria, comecei a olhar os livros, e um jovem que estava na livraria, percebendo a minha ansiedade e curiosidade, chegou perto de mim, me cumprimentou e disse, você procura algo? E eu compartilhei com ele que eu estava procurando algo diferente, que eu queria respostas para algumas perguntas. Então ele percebeu além das minhas palavras, e ele disse assim, se você quer realmente algo novo, e que tenha significado, você tem que conhecer os mandamentos de Deus. Naquele momento, numa fração de segundo, a minha mente girou muito rápido, e eu fiquei pensando, será que eu estou em falta com Deus? Será que eu tenho falhado com Deus? Será que eu não estou fazendo a vontade de Deus? Então aquele jovem, rapidamente, pegou uma Bíblia, e ele me mostrou a Bíblia. Aquela Bíblia iluminou, como se estivesse brilhando. E ele disse, você quer conhecer algo novo? Estude a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. E me deu uma Bíblia. E eu decidi que eu iria comprar aquela Bíblia. Eu não tinha uma Bíblia em casa. E ele disse, para você entender essa Bíblia, você precisa de alguém para te ajudar. E eu vou te dar um endereço. E colocou no endereço, e no título do endereço estava, Igreja Adventista do Sétimo Dia, Central de Lisboa. Quando eu vi aquilo, eu decidi que eu iria imediatamente. E eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o pastor e a esposa da igreja me receberam. E foram tão carinhosos comigo, tão amorosos, eu me senti até incomodado com tanto carinho, como que eles me receberam tão bem naquela igreja. E eu estava com a Bíblia na mão, e o meu desejo era conhecer a Bíblia, e o pastor disse, não, nós vamos estudar a Bíblia juntos. E a partir daquele dia eu comecei a estudar a Bíblia, e cada dia que eu estudava, mais coisas eu aprendia, mais Deus mexia com as minhas convicções, mais Deus falava comigo, e mais distante eu ficava da religião dos meus pais. Até que chegou o dia em que minha mãe começou, junto com meu pai, a me obrigar a ter que ir para a igreja deles, assistir à missa, a ter que participar da hóstia, ia pedir perdão a Deus pelo meu pecado mortal. Mas eu tentei argumentar para eles, eu abri a Bíblia, eu disse, mãe, pai, leia o que diz a palavra. Ele disse, você fica nessa religião estranha. E foi tão grande a discussão, que eles falaram, ou você muda, ou você sai de casa. E naquele dia, eu entendi que não dava para ficar em casa mais. Saí de casa triste, chorando, angustiado. Como meus pais podem me mandar embora de casa por causa da religião deles? Por que que eles não entendem a palavra de Deus como eu estou entendendo? E eu saí sem rumo e decidi que eu iria para a casa do pastor para explicar a ele o que tinha acontecido comigo. Fui para a casa do pastor adventista do sétimo dia e lá, aquele pastor me acolheu e disse, filho, não tem problema, você é da nossa família, nós te recebemos, mora aqui em casa, fica aqui, nós te acolhemos. E durante alguns meses eu fiquei na casa do pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, continuei estudando a Bíblia e cada vez a minha convicção aumentava mais.
mas eu precisava de novos horizontes. Eu precisava de um rumo novo. Eu precisava de um lugar novo. E eu decidi que eu iria recomeçar a minha vida em outro país. Então, escolhendo no mapa um país onde eu pudesse me adaptar e tivesse a minha língua, eu decidi vir para o Brasil. E em 1923, eu cheguei no Brasil. Cheguei na cidade de São Paulo. O pastor da Igreja Adventista Central de Lisboa me deu um papel com o endereço de uma instituição que ele mandou eu procurar. Olha, quando você chegar no Brasil, você vai nessa instituição, porque essa instituição vai te ajudar. E eu procurei. O nome era Casa Publicadora Brasileira. Ficava na cidade de Santo André, na época. E eu fui a Santo André, procurei a Casa Publicadora Brasileira e eles me receberam, foram acolhedores, me deram literatura e falaram, olha, deixe-nos o seu endereço, para onde você vai, porque nós vamos manter contato com você. E eu deixei com eles, mas eu sabia que eu precisava estabilizar minha vida profissional. Eu estava fazendo bico, trabalhando de uma coisa e outra, mas não tinha estabilidade. Então, eu fiquei sabendo que sairia um concurso dos Correios no Brasil. E eu decidi que eu iria estudar para o concurso dos Correios. Me preparei, estudei, e por incrível que pareça, com a bênção de Deus, eu passei no concurso dos Correios. Agora eu tinha um emprego federal no Brasil. E eu fui direcionado para ser o carteiro, para ser o gerente, para ser o funcionário dos Correios, numa cidade no interior de um estado que eu nunca tinha escutado falar, Goiás. E eu fui para a cidade de Pires do Rio. Foi a cidade aonde eu fui convocado pelo Correio para trabalhar. Cheguei em Pires do Rio, o trem chegava na cidade de Pires do Rio, tinha uma estação de trem, e eu fui de trem para Pires do Rio. Cheguei em Pires do Rio, e ali naquela cidade, eu fui procurar uma casa para eu morar, e comecei a trabalhar. Era um emprego muito bom. Um emprego federal, eu estava bem empregado, eu tinha um bom salário, eu tinha tudo para ter estabilidade, muitas pessoas queriam aquele emprego que eu tinha. E eu fui trabalhando, e Deus foi abençoando, e mantendo o contato com a Casa Publicadora Brasileira, e eu comecei a receber visitas de alguns colportores da Casa Publicadora Brasileira. Eles vinham com frequência a Pires do Rio, a cada 3 meses, por causa da distância, e o único meio de transporte que tínhamos era o trem, ou a cavalo, e eles vinham de trem, a cada 3, 4 meses, para dar estudos bíblicos para mim, e para deixar literatura. E eu assinei uma revista especial naquela época, chamava O Atalaia. Eu recebia aquela revista mensalmente na minha casa. E eu estudava, e eu lia, eu aprendia, os colportores viam, nós estudávamos a Bíblia, e eu estava aprendendo cada vez mais, minhas convicções estavam aumentando, mas de repente, o colportor, num dia de estudo bíblico, depois de estudarmos bastante sobre o sábado, ele disse assim, Jaulino, você já sabe o que é certo. Você não pode continuar do jeito que você está, porque Deus está te mostrando a verdade. Você tem que tomar uma decisão, você tem que guardar o sábado, e para isso, você vai ter que sair do seu trabalho. Aquela notícia, aquele apelo, aquelas palavras foram muito duras. Como assim deixar o meu trabalho? Eu sou um funcionário federal, concursado. Mas aquelas palavras ficaram na minha cabeça. E dias depois, convicto de que Deus estava me chamando para abandonar aquele emprego, porque eu não conseguia guardar o sábado ali nos Correios. Era impossível, a empresa não permitia. Então, eu decidi que eu abriria mão do meu concurso para servir a Deus. E eu decidi que eu me tornaria um adventista do 7º dia, fiel à palavra de Deus. E eu pedia demissão dos Correios. Quando eu encontrava as pessoas na rua, as pessoas diziam, você é louco, Jaulino? Como você deixa um emprego desse que um monte de pessoas querem para você seguir uma religião estranha? Não tem ninguém da sua religião aqui. Não tem uma pessoa da sua religião aqui. Como você abandona tudo, um trabalho desse, para fazer parte de uma religião estranha dessa? Mas ele tinha convicção. E ali, depois que saiu dos Correios, logo em seguida ele fez amizade com um morador de Pires do Rio. O nome dele? Eudoxo Mamed. Ele trabalhava numa olaria, Eudoxo.
E Deus conduziu de tal forma a minha vida nessa época, que a minha amizade com Eudoxo Mamed tornou possível eu conseguir um trabalho para me manter. E eu comecei a trabalhar com Eudoxo numa olaria. Começamos a trabalhar na olaria, a fazer vasos de barro. Eu nunca tinha feito, mas estava aprendendo com ele. E aquilo me ajudou a manter as minhas despesas. Com Eudoxo, eu falava da palavra de Deus. Eu estudava a Bíblia junto com ele. Eu mostrava as verdades que eu havia aprendido. Eu abria a revista, o Atalaia com ele. E nós fomos aprendendo. E nós fomos crescendo junto. E Eudoxo foi aceitando a mensagem como eu havia aceito. Mas não tinha um pastor para me batizar. Porque não havia igreja adventista no estado de Goiás. Ninguém sabia o que era adventista. 1923... 1924, eu continuei estudando a Bíblia com Eudoxo. Eudoxo ficou convicto da verdade. O Espírito de Deus tocou o coração dele e ele decidiu que ele também se entregaria a Deus e não trabalharia mais no sábado. Naquele momento, eu escrevi uma carta para a Casa Publicadora Brasileira, dizendo que eu e um amigo que trabalhava comigo havíamos decidido pelo batismo. E essa carta foi parar na União Sul Brasileira, que na época era o estado, era a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, envolvia toda a região de São Paulo, envolvia o estado do Mato Grosso, envolvia o estado de Goiás, envolvia todos esses estados, inclusive a região sudeste do Brasil. Era gigante a União Sul Brasileira. E nessa época, o presidente da União Sul Brasileira, pastor Neil Nelson, mandou um pastor vir a Pires do Rio, pastor Berger Johnson. Ele era o editor da revista Atalaia. Ele era o que editava os artigos. E de repente ele chegou em Pires do Rio, pelo trem. Me procurou Eudoxo, e ele confirmou a nossa fé no Senhor. E no dia 29 de novembro de 1924, eu e Eudoxo Mamed fomos batizados no Rio, em Pires do Rio. Ali começa a história do movimento adventista nesse estado. Ali, em Pires do Rio, nós somos os primeiros adventistas batizados no estado de Goiás. Ali nós tomamos uma decisão, Eudoxo e eu. Nós vamos continuar pregando o Evangelho. Nós vamos expandir o Evangelho, nós precisamos compartilhar esse Evangelho. E aí nós decidimos que nós escolheríamos um lugar para reunirmos pessoas que queriam estudar a Bíblia. E Eudoxo lembrou de um vizinho dele, um homem evangélico, que recebia várias igrejas evangélicas na época e fazia culto na varanda da casa dele, que era uma varanda grande. E ele falou: eu já tenho uma pessoa, Jaulino, vamos conversar com o irmão Eulídio Barbosa da Silva. O irmão Eulídio tem uma casa grande, ele recebe evangélicos lá, vamos ver se ele nos permite. E nós fomos conversar com Eulídio. Eulídio permitiu, irmão Elídio permitiu que nós pudéssemos fazer uma classe bíblica na varanda dele. E começamos, semanalmente, começamos a estudar a Bíblia e começamos a ter pessoas interessadas. As primeiras pessoas, a própria família do irmão Elídio. Ele tinha 5 filhos, a sua esposa havia morrido e quem criava os filhos era a sogra. E ele permitiu que as filhas e os filhos viessem, sua sogra também, e nós começamos uma classe de estudos da Bíblia. E à medida que nós íamos estudando a Bíblia, as pessoas iam aprendendo, iam crescendo no conhecimento de Jesus. E ele tinha uma moça muito bonita da época. E eu olhava para aquela moça, e eu via nela uma sinceridade nas coisas de Deus. Ela era evangélica, de uma igreja cristã. E ela ficou muito incomodada com o negócio do sábado, no momento que nós estudamos sobre o sábado. E ela perguntou para o pastor da igreja dela: pastor, o senhor pode me explicar sobre o sábado? Porque eu estou estudando na Bíblia sobre o sábado e eu queria aprender. Por que algumas igrejas não guardam o sábado? Por que nós guardamos o domingo? E o pastor, tentando fazer Priscila Barbosa da Silva esquecer essa questão do sábado, deu um folheto para ela falando sobre o sábado, achando que esse folheto iria convencê-la a abandonar essa ideia do sábado. Mas quando Priscila leu o folheto, ela foi percebendo que o folheto falava positivamente do sábado.
E ela se convenceu de que o sábado era o dia do Senhor. E Priscila, uma moça bonita, e nós começamos a olhar um para o outro, mais do que só olhar no sentido de amigos. Aquele grupo de jovens, de adolescentes que se reuniam ali na época para estudar a Bíblia, começamos a sair, a ter piqueniques, passeios, atividades juntas, e a amizade foi aumentando. E eu comecei a sentir algo diferente por Priscila. Naquele momento, eu percebi que eu queria não apenas ter a amizade dela, mas eu queria tê-la como a minha esposa. E naquele momento, eu conversei com Elídio Barbosa, pedindo a mão da filha dele em casamento. Eu não tinha familiares aqui no Brasil. Ele não conhecia minha família, mas aquilo que eu havia demonstrado pelo meu caráter até ali, deu a ele convicção de que eu era um homem honesto. E ele permitiu. E no dia 25 de novembro de 1925, eu me casei com Priscila Barbosa da Silva. Nosso casamento foi muito especial. Durou muitos anos, vivemos muito tempo juntos. E Priscila decidiu se batizar, e juntamente com ela, seus irmãos e sua avó. Depois de estudarem a Bíblia e entenderem o propósito de Deus, somente um filho de Elídio e o próprio Elídio não se batizou. Mas os outros filhos e a sogra se tornaram uma adventista do sétimo dia. Daquele casamento, nasceram duas meninas muito lindas e especiais. Ruth, nossa primeira filha, nasceu em 1927. Depois nasceu Esther, nossa segunda filha. Nós tivemos um menino, mas infelizmente ele morreu com 1 mês de vida. E nós ficamos apenas com as nossas duas filhas. Nós tínhamos, Priscila e eu, Eudoxo, e aquelas pessoas que haviam aceito a mensagem, nós tínhamos um desejo no coração, que mais pessoas conhecessem a palavra de Deus. E começamos a compartilhar a palavra de Deus com mais pessoas. Logo próximo de Pires do Rio, havia uma cidade na época chamada Tavares. Tavares é conhecida hoje como Vianópolis. E ali chegou um médico de trem, vindo da Alemanha. Amanhã eu vou contar a história dele para vocês. Mas esse médico veio para Tavares, e ele formou uma classe bíblica e começou um evangelismo ali em Tavares. E quando ele começou esse evangelismo, muitas pessoas se interessaram pela palavra de Deus, e esse médico foi muito importante para a conversão de várias pessoas na cidade de Tavares, e um grupo de adventistas do sétimo dia começaram a se reunir ali. E nós, de Pires do Rio, de vez em quando íamos a Tavares para adorar a Deus com eles numa chácara, num sítio que tinha lá. E um dia, eu, Jaulino, estava sentado próximo de um pequeno rego d'água que estava descendo assim. E estava muito calor, muito quente. E nós estávamos juntos ali adorando a Deus. E de repente eu decidi que eu colocaria meus pés dentro da água para refrescar um pouco. E eu coloquei os pés dentro da água. Assentado naquele rego, eu me assentei e coloquei os pés dentro da água para me refrescar. Quando de repente eu vi uma cobra chegando. E quando eu tentei tirar o pé, não deu tempo. A cobra deu bote. E eu fui mordido e foi injetado o veneno da cobra em mim. Agora você pode imaginar, 1927, não havia médico, não havia hospital, não havia possibilidade de eu sair dali para uma cidade maior. Você imagina, aquele foi um dos ataques terríveis de Satanás para destruir a mim e minha família e atrapalhar o avanço do evangelho no estado de Goiás. Graças a Deus, eu consegui sobreviver ao veneno, mas infelizmente perdi a visão. Fiquei cego de um olho, com muita dificuldade, e outros problemas de saúde começaram a me afetar profundamente.
Naquele momento, poucos dias depois, poucos meses depois, tendo muita dificuldade de encontrar tratamento para mim, a igreja em Pires do Rio já estava sendo estabelecida, Eudoxo já estava exercendo uma boa liderança ali, eu o ajudava, eu estava junto com ele, mas eu precisava de tratamento. E o interessante é que aquilo que Satanás usou para me destruir, Deus usou para a glória do nome dele. Eu pude viver na minha vida o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, verso 28. Pois eu sei que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu pude provar na minha vida aquilo. Eu tive que sair de Pires do Rio por volta de 1929 e eu fui para a cidade de Anápolis. Em Anápolis eu procurei tratamento e logo em seguida, alguns poucos anos depois, começou a ser construída a nova capital do estado de Goiás, Goiânia. E quando começou a ser construída Goiânia, em 1933, eu e minha família, Priscila, Ruth e Esther, decidimos que nós iríamos para Goiânia. Era uma capital, recursos seriam possíveis lá. E aquilo que Satanás usou para tentar me destruir, Deus usou para avanço do reino dele. Porque quando nós chegamos em Goiânia, eu e mais uma família, fomos os pioneiros da igreja adventista em Goiânia. Começamos a estudar a Bíblia com pessoas. Começamos a ensinar a Bíblia às pessoas. Começamos a ver pessoas tomando decisões. E a nossa vida foi construída e nossa família se estabeleceu em Goiânia. Essa é a minha história. Jaulino Marques, o primeiro adventista de Goiás. O primeiro que não apenas aceitou a mensagem em Goiás, mas que também compartilhou a mensagem de Deus em Goiás. O texto que lemos hoje, na abertura do nosso Riachão, está no livro de Josué. E eu quero dizer a vocês, esta Bíblia que eu tenho em minhas mãos, é a Bíblia de Jaulino Marques. Esta Bíblia tem aproximadamente 100 anos. O pioneiro da igreja adventista no estado de Goiás deixou esta Bíblia toda marcada como exemplo de alguém fiel às suas raízes e que foi um instrumento poderoso de Deus na pregação do Evangelho. E eu quero encerrar essa noite apresentando a vocês uma pessoa muito especial. Nós temos aqui conosco uma das nossas pioneiras, uma daquelas que foram as primeiras, na verdade foi a primeira adventista nascida no estado de Goiás, 1927. Deixa eu apresentar a vocês a irmã Ruth, filha de Jaulino Marques. Pode ficar de frente, irmã Ruth. Esta é uma pessoa querida. Não sei se a irmã Ruth consegue subir a escada. Consegue, irmã Ruth? A escada, a senhora consegue subir? Senta na cadeira, irmã Ruth, pode sentar. Só para todo mundo poder ver a senhora. O pastor Pedro e o pastor Eric vão levar a senhora. Eu quero que vocês conheçam essa, que é parte da nossa história. Pode ficar sentada, irmã Ruth. Irmã Ruth Marques, pioneira da igreja adventista no estado de Goiás. Filha de Jaulino Marques, o primeiro adventista do estado. E ela aceitou vir participar, porque ele comemora 100 anos da história adventista aqui. Ela tem uma história muito linda, fez parte da evangelização desse estado. Fez parte da salvação de muitas pessoas. Começou com 2 homens que foram batizados na cidade de Pires do Rio, em 1924, no dia 29 de novembro. Marque essa data, essa é a data do centenário.
29 de novembro de 1924. De lá para cá, graças a pessoas como a irmã Ruth, Jaulino Marques, Eudoxo Mamed e muitos outros que vocês conhecerão durante o Riachão, essas pessoas tornaram possível hoje nós termos 32 mil adventistas no estado de Goiás. Graças a pessoas como ela, que fizeram uma diferença. Muito obrigado, irmã Ruth. Muito obrigado. A senhora pode ficar aqui, porque nós queremos terminar esse Riachão com uma história muito especial. A irmã Ruth e a irmã Esther. A irmã Esther não conseguiu vir. A irmã Esther não está com a saúde muito boa e ela não pôde vir. Mas a irmã Ruth teve várias filhas. E das suas filhas, no decorrer dos anos, todas foram batizadas. Algumas delas saíram da igreja. Entre elas, a irmã Hilda, Judite e Elizabeth. Há mais de 20 anos atrás, elas abandonaram a igreja adventista por motivos diferentes. A família Marques, que foi a pioneira, teve percalços, teve lutas, e alguns deles não são mais adventistas. E a irmã são adventistas. Mas a mensagem que foi plantada no coração dessa família, e o exemplo do pioneiro, Jaulino Marques, continua falando no coração dos familiares e descendentes. E nessa noite, nós queremos encerrar a abertura do nosso Riachão com o batismo de duas filhas que aceitaram retornar para os braços do Senhor. Deixa eu apresentar a vocês Judite e Elizabeth. Netas de Jaulino Marques. São netas, filhas da irmã Ruth. Seriam 3 batismos hoje. A Hildinha já estava dentro do carro vindo para cá. E pararam para pegar algumas pessoas. Mas no dia de hoje, ela teve um início de AVC. E ela não pôde vir. Mas ela também está decidida a retornar aos caminhos do Senhor. Vamos seguir orando pela Hildinha. E nesse momento eu quero convidar o pastor Jansen a entrar no tanque. Vamos lá para o fundo? A senhora quer ficar aqui? Prazer ter a senhora aqui. A senhora quer assistir o batismo? A senhora quer ir lá assistir o batismo? Da Elizabeth e da Judite? Agora. É. Wesley, eu estou sem retorno. Nós temos a Matilde aqui também, que é filha da irmã Ruth, e que veio acompanhar essa cerimônia. A senhora pode sentar aqui. Pode sentar, irmã Ruth. Pode. Isso. A senhora assiste sentada. Fica aqui. Fica aqui no fundo. Pode vir. Isso.
Esse momento é um momento histórico para nós, aqui no estado de Goiás. Deus continua falando aos corações. A mensagem que foi plantada aqui continua alcançando pessoas. E a semente no coração da Elizabeth dá fruto novamente. Ela retorna para os caminhos do Senhor, para continuar a obra do seu avô, de pregar este evangelho até a volta de Jesus Cristo. Pastor Jansen, vamos? Querida Elizabeth, conforme sua fé em Cristo, para o perdão dos seus pecados, para que você tenha o seu nome registrado ao lado do seu avô no livro do céu, para que você tenha novamente um novo coração, Pastor Jansen e eu batizamos você nessa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Judite, hoje você repete a história do seu avô. A primeira neta. Nos 100 anos do Riachão, você marca a história como seu avô marcou, 100 anos atrás, sendo batizado na cidade de Pires do Rio. Seja bem-vinda de volta à sua família. Essa é sua família. Vamos lá? Querida Judite, conforme o seu desejo, conforme sua fé em Cristo para o perdão dos seus pecados, para que você receba uma nova mente e um novo coração, para que o seu nome seja registrado no livro da vida e você continue a obra do seu avô aqui no estado de Goiás. Pastor Jansen e eu, como ministros do Evangelho, batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.